E a gente, beleza, professor Carlos com vocês mais uma vez, 7º ano. E o assunto de hoje é porcentagem. Mas antes, vamos resolver o nosso desafio da aula passada. Então acompanha. O desafio foi o seguinte: Cláudio recebeu um salário de R$ 2.400. Ele gastou 1/3 desse dinheiro com moradia, 1/4 com alimentação. Com 1/5 do que sobrou, ele comprou roupas e com o restante pagou outras despesas. Primeira pergunta: quanto o Cláudio gastou com moradia? Então ele fala que foi o quanto, gente? Ele gastou com moradia 1/3 desse dinheiro. Então você faz 1/3 de 2.400. E o que é 1/3? É você pegar o 2.400, dividir em 3 partes, que vai dar 800. Ok. Depois, quanto ele gastou com alimentação? 1/4 com alimentação. E 1/4 de 2.400, você divide por 4, que vai dar R$600. Quanto ele gastou com roupas? Vejam, com roupas, como ele fala aqui, ó, 1/5 do que sobrou. Então, preciso saber quanto sobrou, tá? Eu tenho 2.400 e vou tirar o que eu gastei até agora. Eu gastei 800 e 600, que é 1.400, tá? Então, eu gastei até agora 1.400. Então, eu tiro 2.400 menos 1.400 e sobra R$1.000, tá? Então, faço 1/5 desse valor, que é 1/5 do que sobrou. E 1/5 de 1.000 vai dar R$200. E a letra D, quanto ele gastou em outras despesas? Em outras despesas, ele gastou 2.400 menos 1.600. Por que menos 1.600? Que é o que ele gastou até agora. 800 mais 600 mais 200. Dá o quê? 1.600, que vai ser R$800. E a última, qual fração do salário representa o gasto de Cláudio com roupas? Qual fração? Gente, com roupas foi quanto? R$200. R$200 de quanto? Dos 2.400. Então eu faço R$200 sobre 2.400 e vejo a fração que representa. Simplificando, vai ser 2 sobre 24, que é igual a 1 sobre 12. Ou seja, ele gastou 1/12 de roupas do seu salário. Ok? Então, vamos continuar e vamos ver agora porcentagem, gente. Então, vamos lá. Porcentagem, ela representa uma razão cujo denominador, que é o valor que está embaixo, é igual a 100. Então, veja alguns exemplos. 30% é 30 sobre 100. Nós temos 7%, que é 7 sobre 100. Nós temos 12,6%, que é 12,6 sobre 100. Podemos também representar essas frações, essas porcentagens, com números decimais, na forma decimal, gente. 30% é 30 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,30 ou 0,3. 5% é 5 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,05, representando na forma decimal, ok? Vamos agora ver algumas porcentagens básicas. Essas básicas que eu coloquei aqui, gente, são aquelas porcentagens que vocês precisam saber. É basicamente isso, tem que saber porque é o básico do básico. A primeira é 100%. 100% quer dizer o quê? Quer dizer que é tudo, 100% representa o todo. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui 100% 37, quanto é que vai ser? É o próprio 37, porque 100% é tudo. Sabendo 100%, você consegue imaginar algumas outras porcentagens muito mais fácil. Vejam, quanto é 50%? Ora, se 100% é tudo, 50% é o quê, gente? É a metade. Então, 50% representa metade, ok? Saibam disso, metade. Um exemplo, quanto é 50% de 84? É a metade. E qual é a metade de 84? É 42, ok? Mais exemplos aqui, ó. 25%. Peraí, 25% é metade de 50, que é metade de 100. Ou seja, 25% é a metade da metade, ok? 25% é a metade da metade. É a mesma coisa que dividir por 4. Então, 25% é basicamente isso. Exemplo, quanto é 25% de 30? Vamos lá. Qual a metade de 30? É 15. Qual a metade de 15? 7,5. 7,5, ok? Próxima, 10%. 10% é a mesma coisa que você dividir em 10 partes. Pode ver, se eu tenho 100%, 10 partes, cada um com 10, vai dar justamente 100, certo? Então, 10%, gente, é o mesmo que dividir por 10. E por que é fácil? Por que é tão básico? Porque dividir por 10 é muito fácil. É muito fácil. Vocês se lembram? Dividir um número por 10, basta pegar a vírgula dele, onde tiver a vírgula, deslocar uma casa para a esquerda.
Somente isso. Vê um exemplo. 10% de 987 é quanto? Aí você, tá, desloca a vírgula, cadê a vírgula? Cadê a vírgula desse número, rapaz? Vejam só, quando você não vê a vírgula do número, é porque ela está aqui, ó, na frente dele, na parte direita. Porque a vírgula divide a parte inteira da parte decimal. Como não tem parte decimal aqui, então não precisa colocar a vírgula, mas ela existe, certo? Desloca uma casa para a esquerda, fica o quê? 98,7. Outro exemplo, 10% de 38,4. Aqui eu mostrei a vírgula. Basta pegar a vírgula e deslocar uma casa para a esquerda e fica 3,84. Isso é 10%. Então, gente, essas são as básicas que vocês precisam saber, tá? 100% é tudo, 50% metade, 25% metade da metade, 10% volta uma casinha, vírgula para a esquerda, ok? Aprendam isso porque vai ter algumas questões que eu não vou fazer muito cálculo não, a gente vai fazer esse cálculo básico, tá? Então, aprendam. 50% de 246 é o quê? Metade. Qual a metade? 123. Acabou. Próxima, 10% de 90. Uma casa para a esquerda, 9. Acabou. Próxima, 30% de 120. Espera aí, professor. 30% o senhor não explicou, não. Explicou 50, 25, explicou 100, explicou 10, mas espera, gente. 30% é 3 de 10%. Não é verdade? Ora, 10% de 120 é 12. Volta uma casa para a esquerda. Como é 30%, é 12 mais 12 mais 12. Ou seja, 3 vezes 12, que vai dar o quê? 36. Beleza? E a próxima? 60% de 70. Também não explicou, não. Mas eu expliquei quanto era 50. E expliquei quanto era 10. E 60% é 50% com mais 10%. 50% não é metade? Não é? E 10% não volta uma casa? Então, ó, 50% é metade, que é 35. 10% volta uma casa para a esquerda, é 7. 35 mais 7 vai dar quanto? Vai dar 42. Beleza? Então, essas básicas, você resolve muitas questões de porcentagem. Muitas. Tá? Vamos ver aqui um exemplo, gente. Em um auditório com capacidade para 160 pessoas, 25% desses lugares ficaram vazios em determinado evento. Quantas pessoas estavam presentes nesse auditório? Então, você calcula, ó, 25% de 160. Não vou fazer muito cálculo, não. 25% é quanto, gente? É metade da metade. Qual a metade de 160? 80. Qual a metade de 80? É 40. Certo? Logo, estavam presentes 160 menos 40. Não é? Que é a parte vazia, que é 120. Ok? Continuando. Calculando porcentagem. Vamos agora calcular a porcentagem sem usar aqueles básicos que eu mostrei. Vamos lá. 25% de 70. Poderíamos usar aquela dica, o que a gente viu no começo. Mas eu vou mostrar aqui como calcula sem usar a dica. Você coloca na forma de fração, 20% é 20 sobre 100, e multiplica pelo valor, certo? E você usa o quê? Fração. 20 vezes 70 dá 1.400. E o 100 repete. E depois você divide, que vai dar 14. Somente isso. Um outro exemplo. 12% de 48. Mesma coisinha, ó. 12 sobre 100 vezes 48. Você faz 12 vezes 48, que vai dar 576 sobre 100, que está aqui embaixo, que não usou ainda. Dividindo, tá? Dá 5,76. Gente, divididão por 100 também é muito simples, tá? Para quem não lembra, dividão por 100, você volta a vírgula para a esquerda 2 casas. Se por 10 era uma, por 100 são 2. Ok? Outro exemplo. Na sala de aula, a professora descobriu que 40% dos alunos são corintianos. 30% torcem pelo São Paulo, 20% são palmeirenses, 10% torcem para o Santos e o restante não gosta de futebol. Sabendo que existem 40 alunos na sala, quantos torcem para o São Paulo? Então vejam, ele fala aqui para o São Paulo, 30% torcem para o São Paulo. Então você vai fazer essa continha aqui, ó, 30% de 40, porque são 40 que estão lá na sala. Então 30%, ó, 30 sobre 100 vezes 40. 30 vezes 40, 1.200 sobre 100. Dividiu, vai dar 12. Então a resposta é 12, ok? E um bizuzinho. Qual é o bizuzinho, gente? Um bizu bem simples aqui, ó. 20% de 60. Uma forma de você fazer isso é a seguinte, e é massa. Quando você tiver uma porcentagem aqui com zero, um valor aqui também com zero, corta os dois zeros. Só cortar.
corta os dois zeros, das pontas, né? E multiplica 2 vezes 6, dá 12. Só isso. Outro exemplo, 12% de 50. Aqui tem um zero, vou cortar. Cortei, lá não tem zero. Você vai e desloca uma casa, a vírgula, e coloca ela aqui, ó. Então, cortei um zero e lá eu separei uma casa decimal. E faz o quê? Multiplica também. 1,2 vezes 5 vai dar 6. E a outra, 15% de 48. É a mesma coisa, mas não tem zero. Bota a vírgula nos dois. Colocou a vírgula nos dois, uma casa só decimal, e multiplica os dois, que vai dar 7,2. Esse é o bizu para fazer porcentagem, tá certo? Vamos ver aqui mais um exemplo. Um trabalho de matemática tem 30 questões de aritmética e 50 de geometria. Júlia acertou 70% das questões de aritmética e 80% do total das questões. Quantas questões de geometria ela acertou? É uma questão que você precisa ler com calma para você não se perder no texto, certo? Porque, vejam, primeiro eu vou saber quantas ela acertou de aritmética, que é 70% de 30. Calculando, não vou fazer o cálculo, montar aquele cálculozinho, vou usar o que a gente aprendeu do bizu. Corto os zeros, 7 vezes 3, 21. Ok. Depois, acertos total. Quantas ela acertou no total? Ela acertou 80% do total. 80% de 80, que são 80 questões. Que vai dar o quê? Mesma coisinha, gente. Corta, usa o bizu. 8 vezes 8 vai dar 64. Ok? E agora, acerto de geometria. Qual é o acerto de geometria, gente? 64, que é o total que ela acertou, tirando a aritmética que ela acertou, que foi 21, o restante foi justamente os acertos de geometria, que vai dar 43. É uma questão simples, mas uma questão que tem que ter o quê? Cuidado, tá certo? E agora, gente, um desafio para vocês. E o desafio é o seguinte: quanto é 10% ao quadrado? É um desafio muito simples que eu coloquei para vocês agora. Muito simples. Só fazer 10% ao quadrado. Responda aí e na próxima aula a gente se vê e vocês dizem quanto foi que deu. Valeu, gente. Bons estudos e até a próxima.